Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Ford Pack Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, Canal 25, eu sou Aguinaldo Oliveira e novamente nós chegamos aqui com esse programa que é uma universidade, que é uma fonte de sabedoria, porque nós trazemos aqui pessoas muito interessantes, pessoas que nos oferecem conhecimento, histórias de vida, de superação, de sucesso. E hoje não é diferente, nós estamos aqui no Café Corporativo com o Marcos Ivan Curli, que é sócio fundador da My Café. Marcos, obrigado por ter vindo. Agradeço a sua disposição de vir até o nosso programa e também por acreditar no nosso projeto, por incentivar o nosso projeto desde o início. Obrigado por ter vindo. Obrigado você, Aguinaldo. É um grande prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse projeto do Café Corporativo, mesmo porque a MAI é uma marca de café, então acho que não tem nada mais oportuno do que estar aqui com vocês. Obrigado. O casamento foi oportuno, não tenha dúvida. Marcos Ivan Curli, sócio fundador da My Café, é um garotão de 30 anos, formado em administração de empresas pela Faculdade Estadual de Londrina. Ele com mais de 10 anos de experiência na área comercial, passagens por grandes multinacionais como a Novartis, Tetra Pak, a Coesia. E o Marcos hoje vem contar a história da fundação do My Café. Marcos, não tem como a gente falar da empresa sem falar do seu fundador, do seu idealizador. Então, antes de entrarmos na história do MAI, conta um pouco de você. Quem é Marcos? Essa é uma história que começa lá atrás. Essa história começou em Madrid, na Europa. Os meus pais se conheceram na Europa. A minha mãe é colombiana, meu pai é brasileiro, mãe de família tradicional na Colômbia, o pai de uma família muito humilde, que juntou dinheiro durante 5 anos para poder conhecer a Europa. Isso em 1975. Bom, se apaixonaram, tiveram uma história bonitinha à distância e nasceu um menino, fruto de um contraste muito interessante. Desde pequeno eu conseguia viver, passar férias com uma família com poder de dinheiro muito elevado e também passar férias no Rio Grande do Sul com uma família um pouco mais humilde. Então isso ajudou muito a gente trabalhar entre o high e o low, poder falar com o presidente de uma empresa, com o apresentador de um canal de televisão, ou até mesmo com qualquer pessoa, então isso facilitou muito na minha carreira. Bom, quando eu tinha 10 anos, a empresa do meu pai infelizmente faliu, mas foi um desafio bom. E eu estava numa situação, criança ainda, tendo que vender o carro, a família vendendo o carro, sair do colégio particular, então muita gente poderia ver isso como um grande problema, mas na verdade foi uma super oportunidade. Então falando nesse momento de crise, gente, vamos tentar tirar o lado bom. Por quê? Isso me mostrou que se eu não podia mais depender da minha família para ter o que eu queria. Eu dependia de mim para começar a estudar, etc. Então, felizmente, eu consegui uma bolsa no Colégio Ribeirão Preto, que eu tenho muito carinho e agradeço, que é o Colégio Anchieta. E eu estudei lá até a 8ª série, e aí eu mudei de colégio, fui para um outro colégio, um pouquinho mais puxado, e fui para um terceiro colégio, ainda mais puxado, para fazer o famoso terceirão. No terceirão, eu percebi que eu precisava passar numa faculdade pública. Por 2 motivos. Primeiro, meu pai não tinha dinheiro para pagar particular. Eu tinha 16 anos. Segundo motivo, o meu irmão me chamou para uma conversa e falou assim, cara, se você passar na faculdade pública, você vai ganhar todos os outros anos da sua vida. Eu nunca fui estudar, tá? Eu confesso. E ele falou, olha, estuda 1 ano da tua vida. Você nunca estudou até os 16, eu era bem mediano. E eu falei, bom, então eu vou estudar 1 ano da minha vida, que é o terceirão, entro numa faculdade pública e minha vida vai ser mais fácil. Me parecia um bom negócio. Nesse terceirão eu estudava 5 horas por dia. Eu não falava inglês e para entrar numa faculdade pública você precisa falar inglês. Precisa falar inglês com certeza absoluta. E eu estava numa situação que eu não tinha tempo, só que eu lembrei, minha mãe é colombiana, então eu falo espanhol desde criança. Então, um pouquinho de sorte, acaso eu fiz vestibulares que aceitavam espanhol, isso me ajudou muito. Bom, entrei na faculdade pública, legal, tudo ótimo, né? Só que eu não falava inglês, de novo. O inglês me fez falta.
porque eu não consegui um trabalho numa grande multinacional, que era o meu sonho desde criança, ser presidente de uma multinacional. Ou seja, você já tinha um objetivo traçado, que era ser presidente de uma empresa multinacional. Um sonho distante, que era dividido em algumas etapas. Primeiro ter uma faculdade de ponta, depois entrar numa grande empresa, só que eu não tinha inglês, então eu não conseguia entrar. Surgiu uma oportunidade de uma parente me receber por um mês nos Estados Unidos, e lá fui eu. Fazer um intercâmbio. Sem falar nada de inglês, só com a cara e a coragem. Foi uma experiência incrível, eu aprendi inglês e voltei. Consegui o tão sonhado emprego, um estágio numa multinacional, numa área que não tinha nada a ver comigo, que era na farmacêutica, na área de controle de qualidade, que não é padrão ter administradores, e foi incrível. Eu comecei a minha carreira lá, fiquei 3 anos nessa multinacional, eu tive um pouquinho de sorte que eu fui efetivado com apenas 6 meses, então eu estava no 2º ano de faculdade, já efetivado. Então é um pouquinho de sorte e um pouquinho de esforço também, porque eu acho que até a molecada de hoje, né, quer ser feliz, quer andar de skate, quer ir embora no horário. Eu acho que tudo isso é bonito da modernidade, mas tem dia que tem que trabalhar até as 8 da noite, tem que chegar em casa e trabalhar, tem que trabalhar sábado e domingo. E o trabalhar não é necessariamente estar no computador, é pensar no domingo os problemas que você tem que resolver na segunda, para quando você chegar na segunda-feira, você concentrado. E já ter a solução para o problema. Não chegar no escritório e falar, agora eu vou pensar na minha vida. Então, esse foi um pouquinho do meu custo, né? Como para conseguir uma carreira um pouquinho mais rápida, foi trabalhar mais que os outros. Tem uma música muito bonita, né, que o Pedro Bial até traduziu, que é o Filtro Solar, que fala: enquanto você está estudando ou trabalhando, tem gente comendo batata frita. Então, that's no free lunch, o que se fala em inglês. Não existe almoço grátis. Então, esse é um pouquinho da história do Marcos, que teve sempre uma puxada muito forte. E tem um motivo, Aguinaldo. O meu pai tem 72 anos agora, e se eu virasse diretor de uma empresa com 45, ele não ia ver. E já não ia ter tanto valor, porque eu vi ele passar tanta dificuldade lá atrás para me dar um pouquinho de uma vida interessante, um colégio melhor. E eu falei, bom, vai ter que ser rápido. Então, a maneira mais fácil de um jovem ter uma carreira rápida no Brasil é através do programa de trainee, que você consegue fazer de 5 a 10 anos em 2. Esse termo já se perdeu um pouco, confundem trainee com estagiário, que você sabe. Nada a ver, né? Não tem nada a ver. E o programa de trainee eu trabalhei na Tetra Pak, que é das caixinhas de leite, que é uma empresa incrível. Eu aprendi muito lá, eu fiquei 2 anos e a ideia era fazer 10 anos de carreira em 2. Foi incrível. Depois disso, eu acabei indo para outra multinacional italiana, com uma oportunidade muito importante. E lá nessa empresa eu fiquei como 4 anos, dos 25 aos 29. Eu tinha 36 pessoas no meu time. Eu tinha gerentes abaixo de mim, com 55 anos. Eu cuidava da América Latina inteira, então eu sempre viajei muito. E acabou acontecendo que o presidente da empresa saiu. E como vocês sabem, quando troca o presidente, troca a diretoria, o braço direito. Poderia ser um problema novamente. Mas foi uma oportunidade, foi aí que eu resolvi voltar para a escola, fazer um MBA. Um MBA que uma parte é no Brasil, e uma parte é na Europa, e uma parte nos Estados Unidos. E foi uma experiência incrível, foi a melhor decisão que eu tomei. Foi um pouco arriscada, gastar um pouquinho do dinheiro que eu tinha guardado, mas foi a melhor decisão, que foi aí que nasceu a MAI. Mas essa história eu conto para vocês daqui a pouco. Daqui a pouco, porque nesse primeiro bloco eu queria trazer a história do Marcos. E uma vez que o público conheça o espírito do empreendedor, aí daqui a pouco a gente vai para a ideia desse empreendedor e o que ele fez com todas essas oportunidades que surgiram. Nós vamos para um bloquinho agora que é o Café Expresso, vamos para o intervalo, depois do intervalo nós voltamos aqui com o Marcos. Até daqui a pouco. No Café Expresso de hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já perceberam quanto que as pessoas no dia a dia vivem explosivas? Quanto que elas são agressivas? São agressivas muitas vezes de graça. No trânsito, no dia a dia, no supermercado, um esbarrão, um carrinho de supermercado que está na sua frente. Então eu gostaria de pedir a atenção de vocês para uma coisa chamada gentileza. Vamos ser gentis. Mesmo que as outras pessoas não estejam sendo gentis conosco, nós podemos começar esse ciclo. E esse é o convite do nosso Café Expresso dessa semana. Seja gentil, espalhe a gentileza.
the Sun, Mars, Venus. Olá, senhor Felipe. Eugênio. Realidade virtual? É, e realidade aumentada também. É mais foco pro meu aprendizado. A propósito, eu lhe trouxe mais um desejo. Pega um copo d'água pra mim, por favor. Uptime, a primeira escola do mundo com realidade virtual e aumentada. Em modernas instalações e sob direção do Dr. Carlos Alberto Basso, nossa clínica preza por um atendimento humanizado e garante ambiente seguro, agradável e com fácil estacionamento. Tudo isso para atender a você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé 405, Anhangabaú. Voltamos aqui para o segundo bloco. Marcos, falou bastante para a gente de você. Agora vamos falar da Mai. Da onde surgiu Mai Café? A Mai surgiu de um problema. Problema? De um problema. Eu senti que a minha carreira ia mudar, ou melhor, que eu ia dançar, e eu resolvi fazer um MBA. E nesse MBA eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de alto nível. Diretores de empresas, eu sempre fui o bebê, e eu inclusive era o bebê da sala. Era o mais novinho? O mais novinho. Eu tinha 29 anos e a média dos alunos era de 40, 42. Então foi uma oportunidade incrível de conhecer pessoas brilhantes, grandes amigos. Um dia, indo para o carro, já no estacionamento em São Paulo, era umas 7 da noite, numa sexta-feira à noite, no MBA, conversando com um amigo, eu falei, cara, eu tenho um sonho de ter uma empresa, de empreender. E esse meu sonho, eu sempre imaginei ser presidente de uma multinacional e com 40 anos construir a minha empresa. Sim. Então, até os 40 ter uma carreira numa multinacional, até os 40 ter a minha empresa. Como a minha carreira mudou com 29, eu falei, acho que eu vou ter minha empresa agora. O mercado não está contratando mesmo, eu vou empreender. Sim. É a hora. Então, de um problema, surgiu uma oportunidade. E esse amigo falou, cara, eu quero abrir uma empresa de cápsula de café para o sistema líder. E eu falei, cara, essa patente caiu faz já 2 anos, só que já virou uma guerra no supermercado, preço, baixa qualidade. O café que era ruim, vendido em 1 quilo, agora colocar em cápsula é vendido mais caro, mas é o mesmo café ruim. Tô fora. Obrigado, não tem interesse. Bom, uma semana depois eu liguei para um grande amigo, que foi meu cliente, de uma multinacional de cosméticos, e eu falei, cara, e aí, quero abrir minha empresa. Ele falou, eu tenho uma ideia. Eu falei, o quê? Eu falei, eu quero abrir uma empresa de cápsulas de café. Eu falei, não. De novo? De novo? Se 2 pessoas que eu admiro, diretores de empresa, estão me dando uma ideia, o bobo da história sou eu, não sou eles. Não são eles. E aí que surgiu a Mai. Eu coloquei os 2 em conversa, numa conferência no celular. Um falou assim, quem que é esse cara? O outro falou, quem que é esse cara? Eu falei, não importa, são meus amigos. Podem conversar sobre o projeto. A conversa durou 1h30, das 9 às 10h30 da noite, um dia. À noite, depois do horário de expediente. Lembra, molecada? Tem que trabalhar mais do que a média. Não é das 8 às 6 só. Depende de onde você quer chegar, né? Que é o que a gente vem conversando, né, Aguinaldo? O seu mérito depende de você. E voltando ao assunto da questão do café, a gente começou a desenvolver o projeto, só que eu tenho background comercial, um dos sócios tem um background industrial e o terceiro tem de supply chain, de compras. E de marca não tinha ninguém. Como é que a gente vai criar um produto sem ter marca? Lembrei de um grande amigo de Curitiba. Liguei para ele e o convidei para fazer parte do processo, do projeto. Falei, olha, eu quero desenvolver um projeto, para de ganhar dinheiro para as outras empresas como marketing, cria a sua própria marca. Ele falou, cara, pode ser. Qual é a tua ideia? Eu falei, cápsula de café. Ele falou, não, essa ideia é horrível. Aí eu ri, porque eu falei a mesma coisa lá atrás, 6 meses antes. E ele falou, não tem interesse. Eu falei, tudo bem. E seguiu a vida, né, Aguinaldo? Uma semana depois, esse menino me ligou. Esse rapaz, né, ele é mais velho que eu. E falou, cara, eu quero ser sócio da empresa. Ué, mas ele não tinha falado que a ideia era horrível? Ele falou que a ideia era péssima, horrível, tudo que você possa imaginar. E foi isso que eu falei pra ele. Você não falou que a minha ideia era péssima? E ele falou, sua ideia é péssima, mas a minha é boa. Eu falei, pô, legal, e qual é a sua ideia? Ele falou, só conto se eu virar sócio. Eu falei, então, por favor, você virou sócio. Brincadeiras à parte, a gente fez uma reunião com os outros sócios, apresentou. Teve o match, ou seja, casou o espírito dos 4, e aí ele contou o processo. Falou, Marcos, me conta um pouquinho da sua vida.
como é que é o seu dia de trabalho? Eu falei, bom, segunda-feira eu acordo, sento no meu computador, aí eu não rendo, falo, preciso tomar um café. Chamo um amigo da outra mesa, do outro departamento, tomamos um café, aí eu falo, agora eu estou preparado. Terça-feira, chega um cliente, aí o que você faz? Pô, vamos tomar um cafezinho para quebrar o gelo, como é que tá a família, e depois começa a reunião. Na quarta-feira, você tem que, problema de fluxo de caixa, um cliente não pagou, você tem que pagar a folha de pagamento, você está grau de nervos máximo. Eu falo assim, eu penso assim, agora é hora de eu tomar um café sozinho. Aí eu tomo um café sozinho, tranquilo, para me acalmar. Na sexta-feira, Aguinaldo, eu não sei se bate com um pouquinho com os teus momentos, eu tomo um café e falo assim, agora eu vou para casa. É o café da sexta-feira. E ele falou, ele falou, mas só tem um café no teu escritório. Eu falei, é verdade, só tem um. Ele falou, então, deveriam existir 4 momentos. O primeiro deles é o momento do desempenho, onde você tem que dar tudo de si para conquistar alguma coisa. Que é o momento de trabalhar mais. Exatamente. Tá. E vem um momento que é o momento seu, que você fala, poxa, conquistei o que eu queria. Depois disso, vem o momento da estabilidade. Pô, eu tô feliz onde eu tô. Quero curtir a minha vida. Curtir aquele momento que você conquistou. Sim. Depois disso, vem o momento de, pô, tô precisando mudar de novo. E aí você muda. Então a gente dividiu o momento My Power, que é o momento da energia, que é aquele café para segunda-feira, tem um monte de coisa para fazer, vamos embora. Tem o café My Turn, que é o momento que eu resolvi parar de ganhar dinheiro para os outros, para tentar começar a ganhar para mim. Conquistar coisas minhas para mim, o momento My Turn. Depois disso veio o momento My Harmony, que é o momento da harmonia, aquela pessoa equilibrada, que almoça um hambúrguer, janta uma salada, cuida bem da família, das crianças. Eu ainda não estou nesse momento, um dia eu chego lá. E tem o momento My Time, que é quando você já conquistou tudo que você queria e você está no momento curtindo a vida. O My Time também, esses momentos, eles servem tanto para o dia da semana, quanto o momento da vida. O cara que está se formando agora precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar, então ele está no My Power, começo de carreira. O My Turn é o meu momento. Trabalhei 10 anos, quase 12 em multinacional, agora eu quero ter a minha empresa. Tem o momento My Harmony, que vai ser daqui a um tempo, e eu espero ter o momento My Time, que vai ser com 50 anos, filhos já formados na faculdade. Então, tanto os momentos da semana, quanto do dia, quanto da vida são importantes. Eu achei interessante isso, porque você tem o microcosmo, que é a semana, e tem o macrocosmo, que é a vida. Então nós temos momentos diferentes dentro de uma semana, assim como temos momentos diferentes ao longo da nossa vida. E eu nunca havia pensado que o café que nós tomamos todos os dias pode interferir nesse nosso humor, nessa nossa jornada de semana ou de vida que seja. Quando que veio essa sacada? Essa sacada foi a do rapaz de marketing, do nosso sócio, do Ludiger, que ele falou o seguinte, Marcos, eu vejo os meus funcionários na agência, eles estão sempre querendo curtir só a vida, mas tem dia que tem que trabalhar, tem dia que tem que ficar até mais tarde, mas também pode ir embora mais cedo um dia. O primeiro funcionário da Mai, ele trabalha de casa, ele não é medido por horário. Ele tem as tarefas, se ele terminar as tarefas antes, é um menino de 19 anos, ele pode jogar videogame na casa dele, não tem problema nenhum. Então, o que a gente quer fomentar com o café, com a Mai, que é o nosso grande sonho, é que você se conheça, que você saiba em que momento de vida você está. Porque a felicidade ela é feita de momentos. Você não pode ser feliz sempre. Às vezes você fica triste, às vezes você fica super feliz, às vezes... Então a gente acredita nisso. Então o que a gente quer fomentar é que quando o analista, o estagiário, o diretor, seja lá quem for, chegue na hora do café, que ele tenha 4 opções e que ele se autoconheça. Poxa, hoje eu estou com preguiça, deixa eu tomar o My Power. Poxa, hoje eu estou muito bravo, eu estou agressivo, estou tratando mal as pessoas, deixa eu tomar o My Time. Então a gente quer fomentar as pessoas a se autoconhecerem. Se você não souber onde você está, você não consegue melhorar. Então a gente quer que você, tomando um cafezinho, naqueles 30 segundos, pense, o que eu realmente preciso hoje? Eu sou um cara que tomo vários cafés por dia. E eu caio nessa, eu tenho uma máquina de café que eu tomo todo dia o mesmo café. Quando eu conheci a Mai, realmente eu comecei a perceber que existia essa diferença. Muito bom, Marcos, a ideia é fantástica, a tua história de vida é muito legal. Eu acredito que isso serve para inspirar não só os jovens que estão começando a carreira, que muitas vezes estão se questionando em que momento estão, ou por que um outro está num momento diferente, e a tua história vem para trazer esse entendimento. Quer dizer, cada momento da minha vida foi criado em função de uma série de coisas que vão acontecendo e que redundam num momento final. E só completando um detalhe importante, a Mai significa meu em inglês. Então é o meu momento, só eu sei o café que eu preciso. Então a gente quer fomentar que você conheça o seu momento.
completamos ainda dizendo que o MAI é um trocadilho de Move Yourself. Se conheça para você conseguir ir para frente. Eu hoje estou nesse aqui. Legal. Gente, um abração para todos. Nós vamos daqui a pouco lá para a barbearia. Nós vamos finalizar essa nossa conversa aqui. Marcos, obrigado por ter vindo. Obrigado, Prazer Aguinaldo. ter você aqui. E mais uma vez, empresas como a sua que apostam em programas como esse, que tem o objetivo de levar conhecimento para as pessoas, essas empresas, elas estão fazendo também um trabalho social muito forte. Até daqui a pouco, quando nós voltamos lá na barbearia O Conde. Se você curte o conteúdo do Café Corporativo, se você gosta dos nossos assuntos, imagine que você pode levar tudo isso para sua empresa em forma de palestras. Atendimento@cafecorporativo.com.br. Faça um contato conosco e nós iremos até você. Voltamos aqui, estamos na barbearia O Conde. Depois de conhecermos a história do Marcos, a história da MAI Café, tivemos a oportunidade de vir para cá para falar um pouco sobre histórias de empreendedores. Eu tive a oportunidade de, nos últimos 24 anos, trabalhar em área comercial e conhecer diversas pessoas de diversos segmentos, de diversos tamanhos e de diversas origens, que empreenderam, alguns cresceram, alguns não tiveram a condição de crescimento. Alguns cresceram também e quebraram. Mas eu quero trazer uma informação que foi uma sacada que eu tive algum tempo atrás e que eu fui validar com outras pessoas também. Há alguns anos atrás, o Sebrae trazia aquela estatística, aquela famosa estatística de que as empresas nascentes, depois de 2 anos, 50% delas quebravam. Mais do que isso, depois de 5 anos, 80% dessas empresas estavam quebradas, não continuavam. Principalmente quando se falava em pequenas e microempresas. E a gente começou a pensar por que isso acontecia. E nós chegamos a uma conclusão. Muitas empresas quebram porque o proprietário não fez o planejamento da empresa. Por quê? No início de uma empresa, uma das coisas mais comuns que existem é essa empresa ficar com resultados baixos ainda. Resultados de início. Ela não é conhecida, ela ainda não tem o produto dela muito bem espalhado, infiltrado no mercado. E é comum também essa empresa precisar de capital de fora ou às vezes até ficar no vermelho. O problema é que muito empresário não tem estômago para manter um trabalho mesmo com a sua empresa no vermelho. E aí o que acontece? Muitos deles param as atividades e aí essas pessoas entram naquela estatística do Sebrae das empresas que quebraram. Na realidade não é que elas quebraram, o proprietário desistiu. Ou às vezes até porque ela não tem mais capital de giro mesmo para poder andar, mas também por falta de planejamento. Porque a partir do momento que o empresário faz um plano de negócio, faz um planejamento, ele entende que ele vai oscilar. E quando ele estiver naquele momento mais baixo da oscilação, ele também entende que aquilo faz parte do caminho, está no mapa. O problema é que quando o cara não tem mapa, fica muito difícil navegar. Quando a gente tem o mapa e a gente está no meio de uma trilha, sem noção de onde está, a gente olha no mapa e descobre aonde está. O problema é que quando a gente está naquele meio de trilha, tudo escuro, tudo fechado, aquela mata fechada e não tem mapa, bate o desespero. Então este é o grande problema, quando bate o desespero. Nós precisamos saber navegar no mapa. Ainda sobre essa história do mapa, eu quero finalizar com aquela frase que não é de Ulisses Guimarães, que não é de Fernando Pessoa, é de Cineu Pompeu, lá do Império Romano, onde ele dizia que navegar é preciso, mas que viver não é preciso. Esse preciso não é do verbo precisar, necessário, e sim de ser preciso ou impreciso, no sentido de ser justo ou de ser uma coisa com folga. Navegar é preciso, a gente tem um mapa, mas viver e empreender é totalmente impreciso. Muitas coisas podem acontecer. O importante é você não desmotivar. Se você quiser falar conosco, eu sou o Aguinaldo. Mande um e-mail para aguinaldo@cafecorporativo.com.br e a gente fala com você. Até a semana que vem.
Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Ford Pack Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023.